Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao minicurso de Bactérias e Arqueobactérias, com foco em bactérias. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Os tópicos que nós estudaremos são estrutura geral, importância, características gerais, doenças bacterianas, morfologia geral, reprodução e os três grandes domínios da vida. Vamos iniciar os nossos estudos pelo tópico domínios. Bom, toda a vida na Terra pode ser classificada em três grandes domínios. Eu coloquei aqui um cladograma para a gente observar quais seriam esses domínios e como eles se relacionam evolutivamente. Então, nós temos o domínio bactéria, que a gente também pode chamar de eubactérias ou bactérias verdadeiras. O prefixo eu significa verdadeiro. Nós temos o domínio árquea, que a gente também pode chamar de arqueobactérias ou bactérias primitivas. O prefixo arqueo quer dizer primitivo. E nós temos o domínio eucária, que são todos os seres vivos eucariotos ou eucariontes. Observe que o domínio árquea e o domínio eucária estão mais relacionados evolutivamente entre si. Por quê, professor? Porque eles se originam no mesmo nó, que é o nó 2. Observem que os dois grandes domínios, bactéria e árquea, eles têm uma característica fundamental em comum. Todos os seres desses dois domínios são seres procariontes. Já no domínio eucária, todos os seres do domínio eucária são eucariontes. Professor, então, como é que a gente faz para saber quando um ser é procarionte e quando um ser é eucarionte? Eu vou colocar uma imagem para vocês que vai ilustrar de uma vez por todas e que vai fazer vocês compreenderem de uma vez por todas como diferenciar um ser procarionte de um ser eucarionte. Né? Então, observem aí. Essa classificação de ser procarionte ou eucarionte é uma classificação que a gente faz observando a célula do ser vivo. Observando a célula do ser vivo. Então, nós temos células procariontes e nós temos células eucariontes. Observem aí que os dois tipos de célula, tanto a eucarionte como a procarionte, possuem membrana plasmática, que está marcada em vermelho. Observem também que os dois tipos de célula possuem material genético, que está marcado em preto. Não é assim? Agora, qual é a diferença, olhando para a imagem da célula eucarionte para a célula procarionte? Exatamente. Na célula eucarionte, nós temos a presença de um núcleo. Esse núcleo ele vai proteger o material genético, que é o DNA, para que ele não fique solto no citoplasma. Já na célula procarionte, o material genético não fica dentro de um núcleo, não existe núcleo. O material genético ele fica solto no citoplasma. Observem muito bem que a célula procarionte ela não tem carioteca, membrana nuclear ou envoltório nuclear. Ela não possui esse componente, né? Que é a carioteca, membrana nuclear ou envoltório nuclear. Ok? Aprendeu a diferenciar agora a diferença de um ser vivo procarionte e eucarionte? Perfeito. Observe agora que o domínio bactéria e o domínio árquea é formado só por seres procariontes. Não esqueça disso porque é motivo de questão de provas de vestibular, concurso, Enem. Perfeito? Vamos focar um pouco mais agora no domínio bactéria. Eu coloquei alguns exemplos de grupos que fazem parte desse domínio. Por exemplo, as cianobactérias, que fazem o processo da fotossíntese, que é tão importante para a manutenção da vida. Nós temos como grupo também pertencente ao domínio bactéria as bactérias verdes filamentosas, que também fazem fotossíntese. E o último exemplo que eu coloquei aqui são as bactérias gram-positivas. Já no domínio árquea, você deve lembrar do seguinte: as arqueobactérias, elas são extremófilas, ou seja, elas sobrevivem em ambientes hostis, como fendas vulcânicas, como no gelo, né? Ambientes com altas temperaturas, ambientes com alta acidez, fontes hidrotermais, ambientes com altas concentrações de sal, de sais. Então veja os grupos que eu coloquei aí como exemplo que pertencem ao grande domínio árquea. Nós temos as metanogênicas,
que são aquelas arqueobactérias que resistem a altas concentrações de metano, que na verdade elas sobrevivem em ambientes com altas concentrações de metano e usam o metano, tá? Disponível no ambiente. Nós temos as termófilas, são bactérias que resistem a altas temperaturas ou baixas temperaturas. Nós temos as acidófilas, como o próprio nome já diz, são aquelas bactérias que vivem em ambientes extremamente ácidos, ou seja, com um pH baixo. E nós temos o grupo das halófilas, que são aquelas arqueobactérias que sobrevivem, né, que vivem em ambientes com altas concentrações de sais. Nós vamos focar o nosso estudo no domínio bactéria. Todo o nosso estudo vai ser com base no domínio bactéria. Mas você precisa saber diferenciar o domínio bactéria do domínio árquea, não é assim? Lembre-se que o domínio árquea, você tem aí os seres extremófilos. As arqueobactérias, elas são extremófilas. Pessoal, nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a parte 2 do nosso mini curso. Grande abraço.